Olá, viva! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Innov Talks podcast. Hoje connosco está o Joel Souza, o refounder da Famel. Olá, Joel, e antes de mais, Olá, bom dia. bem-vindo. Obrigado por teres aceito o meu convite para partilhar aqui um pouquinho da história da nova Famel, também no seguimento do lançamento que recentemente fizeste, portanto, na Expo Motor, na Expo Moto. Joel, perceber aqui um bocadinho o contexto deste projeto. Portanto, a Famel foi um clássico das motos, portanto, na indústria nacional, na década, creio que, 80 e 90. Na altura, a Famel era o acrónimo de Fábrica de Produtos Metálicos, não é? Embora na gíria tinha até Sim, outros tinha outra acrónimos mais coisa. engraçados. Conta-nos um pouquinho daquilo que, portanto, o teu projeto nada tem a ver com a Famel da altura, não é? Portanto, porque a Famel na altura fechou. Conta-nos aqui um pouquinho daquilo que conheces da história da Famel, da contextualização da indústria dos motociclos na altura em Portugal, e como é que surgiu esta ideia, este desafio de retomar esta marca. Ok. Pronto, o desafio, eu acho que começo por falar especificamente da marca. A marca tem um enorme valor histórico, mas é preciso, se calhar, regressar aos anos 60 e 70, na altura, na época do Estado Novo, em que nessa altura as pessoas tinham a moto como o meio principal de deslocação, ou seja, existia quem tinha carro nessa altura era privilegiado e a moto era o meio das pessoas se deslocarem para o trabalho, de irem passear e fazerem basicamente a sua vida. E o facto de não só a Famel, mas outras marcas terem tido bastante sucesso e venderem bastante nessa altura está relacionado precisamente com isso e com medidas de protecionismo do Estado, da entrada de outros concorrentes externos e de importações. Portanto, isso foi, diria que um dos fatores que levou a que as marcas portuguesas na altura da indústria dos motociclos vingasse e tivesse uma boa base para subsistir e para fabricar, mas depois as coisas ao longo do tempo foram sendo derrubadas algumas barreiras, ou neste caso as fronteiras, começou-se a trazer, ou abrimos o mercado à União Europeia, depois as pessoas também começaram a ganhar mais poder de compra, começaram ou a ter motas melhores ou a querer motas melhores, também começaram a ter carros. O que vinha de fora tinha alguma base de... Não é que fosse inovação, mas eram diferentes, nós também ficámos um bocadinho à sombra se calhar daquilo que se foi fazendo nos anos 70 e 80 e não se inovou, não se fez nada de diferente. Pronto, e isso levou a uma decadência ao longo do tempo da indústria das duas rodas, nomeadamente na parte dos motociclos. Ainda que, e recentemente falámos com um dos responsáveis, na altura do departamento técnico, ainda que a Famel tivesse, na altura, nos finais dos anos 90, tentado fazer já uma moto elétrica. Portanto, a Famel naquela altura já era pioneira nesse âmbito. O que aconteceu foi que não existiu apoios do Estado, a tecnologia também não era, se calhar, a mais madura ou a mais apropriada. Portanto, houve também um conjunto de fatores e a empresa também já não estava no seu auge do ponto de vista financeiro e o projeto não chegou a ir mais além conforme era expectável. Mas pronto, tentou-se pelo menos fazer nessa parte alguma coisa e nós pegámos no trabalho a partir daí, ou seja, a partir do momento em que surgiu a oportunidade de ficar com os direitos da marca, que foi na altura em 2014,
eu vi como sendo uma boa oportunidade para devolver a marca às estradas e ao longo destes anos eu não estive dedicado ao projeto por razões profissionais e também por outros motivos, mas fui sempre estando ligado à área da mobilidade elétrica e mais especificamente na área do desenvolvimento de veículos elétricos e com algum conhecimento de causa e com conhecimento técnico, fui ao longo do tempo com os meus colegas da equipa, fazendo o projeto que apresentámos no ano passado como prova de conceito, ou seja, aquilo que nós fizemos no ano passado com a eletrificação da XF17 antiga foi uma amostra de capacidade e conhecimento para realmente fazer. E isso também serviu-nos para, de alguma forma, testar o mercado, ver se havia receptividade que havia, e há. E foi bom para também tentarmos perceber quais são as necessidades, as reais necessidades das pessoas nesse sentido, do ponto de vista mais técnico e de utilização deste tipo de veículos. E foi com esse feedback que nós apresentámos agora na Expo Moto estes 2 novos protótipos, que já estão mais maduros, tanto do ponto de vista de design como do ponto de vista técnico, e foi muito nessa perspectiva de fazer as coisas com um plano que fomos levando agora ao longo destes últimos anos, mas significativamente só diria que nos últimos 12 a 14 meses é que trabalhámos muito no projeto, porque anteriormente estávamos em part-time e não tínhamos muito tempo para dedicar ao projeto. Bem, fazendo aqui desde já um comentário, é aquilo que dizias, ou seja, historicamente, no fundo o que aconteceu é que nós éramos fortes nesta indústria, não é? Portanto, como dizias há pouco, enquanto o Estado tinha políticas de protecionismo e, portanto, barrava ou taxava as importações, portanto, de outros países, e desenvolveu-se, no caso da Famel, a Famel era de Agda, não é? Se não estou em erro. Sim. E, aliás, onde ainda hoje existe uma forte indústria, tudo aquilo que está ligado a bicicletas, não é? Mesmo motas a nível de componentes. Portanto, havia ali uma espécie de um cluster, não era muito forte. Provavelmente o que aconteceu, uma vez que a partir do momento que entramos para a União Europeia e portanto isso significou a entrada também para o mercado livre, é que depois, portanto, a concorrência, em vez de ser nacional, era internacional. Sim. E portanto foi aí que a marca começou a cair um pouquinho, se calhar talvez também por de algum modo, alguma falta de inovação, pelo menos, não sei, eu diria no design, não é? Porque na altura apareciam outros modelos, e existiam outros modelos de motas de vários países. Mas também não foi só isso. Eu acrescentaria que também foi um bocadinho, e isso está presente em alguns documentos, o que se passou foi que nós, para além de abrirmos as portas, também prejudicámos a nós próprios, em termos de leis. Eu recordo-me de estar a ler algures em que, por exemplo, uma das coisas que também fez com que não só a Famel fosse afetada, mas todas as marcas, foi a alteração do tipo de carta de condução necessária e da legislação do Código da Estrada para conduzir determinado tipo de motas. Isso fez com que as pessoas fossem obrigadas, por exemplo, a tirar a carta de condução e a gastar rios de dinheiro, não digo rios de dinheiro, mas a gastar bastante dinheiro para ter uma mota que não era uma 125, era uma 50 centímetros. Sim, mas mesmo que fosse, ou seja, tirava-se a carta, mas ficava quase tão caro como tirar a carta de carro. Portanto, as pessoas depois, com algum poder de compra, foram obviamente para os carros, porque é isso. E nós vemos, essa medida pode ter sido uma medida muito, diria, que afetou bastante o mercado das duas rodas em Portugal, porque nós vamos aos outros países e é tudo à base de motas nas grandes cidades. Basta
ir, por exemplo, a Barcelona, Paris, as pessoas param nos semáforos, os carros param nos semáforos e são logo rodeados de motas por tudo quanto é lado. E aqui em Portugal isso ainda não acontece. E eu penso que esse momento de transição foi na época de 80, 90, em que, para além de não se estimulou o uso das duas rodas, fez-se ao contrário. Estimulou-se foi a compra de carro, dando créditos e fazendo com que o acesso a uma carta fosse igual a um carro. Pronto, as coisas normalmente tendem a ir para o facilitismo. E isso fez com que nós hoje em dia temos esse problema, que é carros por todo lado. As motas, começa-se a ver um mudar no mindset das pessoas em termos de utilização mais responsável, ou então começam a pensar que se calhar se utilizar a moto chego 15, 20 minutos, meia hora mais cedo ao trabalho ou a casa. Pronto, e isso é que, como nós também na FAMEL queremos promover, ou seja, não queremos promover só a utilização de motas elétricas ou a nossa moto elétrica, queremos promover a parte da utilização das duas rodas, seja motas ou bicicletas, porque é a forma mais eficiente de nos movermos nas cidades pronto, é um bocadinho um shift à cultura que nós precisamos de fazer também, porque não basta só levantar a bandeira e dizer que vamos fazer descarbonização e esse tipo de coisa. Para isso é preciso mudar a cultura e o comportamento, e é um bocadinho por aí. Sim, aliás, quem anda de moto, quem tem moto sabe que ainda hoje existe pouco essa cultura da moto na estrada, de respeitar os motociclos na estrada, portanto, que os condutores de carro, a maior parte, portanto, e eu aqui falo por experiência própria, tanto enquanto condutor de carro como de moto, percebe-se que não existe essa cultura, ao contrário de outros países, no fundo de haver uma maior integração entre carros e motas na estrada, porque não existe essa consciencialização, isso percebe-se bem. Apesar que nos últimos anos nas grandes cidades, eu diria que sobretudo em Lisboa e no Porto, se tem visto cada vez mais as pessoas utilizar as motas para olhar para a moto como um veículo de trabalho, como dizias há pouco, que economiza tempo, economiza dinheiro, porque consome bastante menos que um carro, e outro tipo de custos, embora, comparando com outros países, como dizias há pouco, e davas uma imagem bastante elucidativa, que é essa questão dos semáforos, quando se para num semáforo, de facto há países europeus, não é? onde está muito mais presente esse conceito. Fazendo aqui a ligação, no fundo, um pouquinho àquilo que tem sido a tua carreira, portanto, tu tiveste muitos anos, creio que já não estás, corrija-me se estiver enganado, enquanto responsável, enquanto manager na Caetano Bus, na área da engenharia de desenvolvimento de autocarros elétricos e hidrogênio, não é? Portanto, um dos poucos construtores de automóveis, neste caso, sobretudo autocarros, não é? Em Portugal. Ainda mais numa área que creio a empresa é líder na questão do. Corrijo-me também se estiver enganado, mas já existem autocarros a hidrogênio produzido cá em Portugal, não é? Precisamente pela Caetano Bus. Ou seja, no fundo, toda a tua carreira também já está, isto para dizer o quê? Já está ligada a este tipo de eletrificação da mobilidade, digamos assim. Como é que surgiu a ideia de ficar com a FAMEL? Ou porquê ficar, que entretanto, como falávamos há pouco, alguns na década, não sei o ano certo, mas alguns na década de 90 a FAMEL fechou, não é? Fechou Foi em 2002 é que foi declarada a falência. Ok. Portanto, mas fazendo já, se calhar respondendo já à pergunta, Força, sim. não foi bem uma ideia, foi uma oportunidade, porque a marca desde 2002, depois, em termos de registro, ficou perdida. E o registro caducou e alguém registou e eu comprei a esse alguém em 2014. Portanto, o processo foi relativamente simples. Agora, o porquê da compra é que se calhar aqui o mote, mas parte um bocadinho daquilo
que eu estava a dizer, ou seja, e um bocadinho fruto também de tal experiência, que é nós somos bons em termos de engenharia, somos bons naquilo que fazemos e eu sempre vi como necessário ter algo lá fora, e não quer dizer que na parte dos autocarros não esteja lá fora, e é algo que vai me encher para sempre de orgulho ter feito parte de projetos que foram vendidos para fora, mas não temos a nossa parte de orgulho português nas estradas, seja nacionais ou internacionais. Nós temos construtores de motas também cá em Portugal, não querendo tirar mérito, mas é isso, não temos, não é um orgulho para muita gente, não, sei lá, falta aqui qualquer coisa, um elo de ligação que nos ponha lá fora e do ponto de vista internacional tenhamos algum reconhecimento das bases sólidas que temos internamente ou das nossas capacidades como país. Portanto, nós temos muitas empresas a trabalhar para a área automóvel, mas na base de serviço ou de fabrico de componentes, mas só temos 2 ou 3 que ainda estão na luta para se colocar à tona e estar lá fora. Tendo uma marca associada já com algum histórico, ter o legado, e ser uma marca que está bem vincada na memória das pessoas, foi o principal motivo que me fez abraçar o projeto, porque não é que esteja facilitado, mas todo o processo de criar uma marca, metê-la na estrada e chegar a determinado volume de vendas, já é uma alavancagem o facto da marca ser reconhecida. Portanto, foi um bocadinho por aí. Na altura que se comprou a marca, existia um projeto de motor de combustão, mas lá está, fruto do meu conhecimento técnico e depois ao longo do tempo também em conversa com os sócios, tomamos a decisão de ir para elétrico, porque também os dados assim nos indicavam, ou seja, precisamente hoje recebemos os dados do primeiro trimestre de 2022 a nível europeu, e confirmam as nossas expectativas em que há mercados, por exemplo, na França, em que as vendas no período homólogo de 2021 para este ano superaram em 150% em França, a nível de motas. Motas elétricas, sim. Portanto, que são mercados bastante grandes e são mercados onde nós temos interesse, ou seja, nós não estamos só a fazer o projeto para Portugal, estamos a fazer inicialmente para a Europa e depois temos que ver outros mercados, mas é um projeto que, ou neste caso foi uma decisão que, olhando agora à perspectiva e à demanda que está a começar a existir nas grandes cidades, fruto também do aumento dos combustíveis e desta necessidade de descarbonização, as pessoas começam também a olhar para os custos e aqui o boca a boca não é tanto de marcas ou produtos específicos, mas olha, eu agora já poupo não sei quanto por mês porque estou a usar uma moto elétrica e já se começa a perceber isso, que as pessoas já começam a procurar elétrico porque o amigo, o familiar ou assim tem também e já está a fazer poupanças significativas ao longo do mês e ao longo do ano. Portanto, é este tipo de transição que nós estamos a apostar e não é uma moda, ao contrário do que muita gente ainda continua a dizer, que o elétrico é uma moda, não é? Isto veio para ficar e já não é o futuro, já é o presente. Só quem não quer ver é que fica ainda agarrado ao passado dos motores a combustão e é visível noutros aspectos. As marcas cada vez mais reduzem o prazo de transição para elétrico. Temos a Volvo, a Audi, cada vez mais marcas a dizer que vão
parar de fazer motores a combustão ou vender motores a combustão a determinada data, a União Europeia também começa, de certa forma, a pressionar para que alguns OEMs, alguns fabricantes de veículos também assumam o compromisso ainda mais cedo, ou quanto mais cedo possível em termos de vendas, e os governos também não permitirem vender veículos a combustão a partir de uma determinada data, porque os acordos foram feitos, o Acordo de Paris, e as coisas não estão, digamos que houve uma pandemia aqui pelo meio, agora temos uma guerra também à porta, mas as coisas ficaram assim um bocadinho, diria, paradas, e para recuperar não vai ser fácil. Certo, isto para atingirmos os objetivos dentro Sim. dos timings previstos. Voltando aqui àquilo que dizias há pouco relativamente à marca, há uma curiosidade que eu tenho. A marca era reconhecida também internacionalmente? Sim, sim, de certa forma chegou a vender para alguns países. Como é óbvio que não tenho o mesmo reconhecimento do que cá em Portugal, mas de conversas que fui tendo com outras pessoas que ou estavam ligadas à marca ou estavam ligadas à parte da venda da marca, de venda de motas da marca, tinha alguma expressão a nível internacional e isso também reflete-se muito naquilo que é o valor, não só, diria, nem é bem património, mas na memória das pessoas, mas também a nível do goodwill da própria marca. Certo. Ou seja, basicamente a marca, agora nas vossas mãos, foi pensada para ser exclusivamente elétrica, não é? Portanto, Sim. vocês já lançaram, entretanto, creio que foram 2 modelos, não é? Recentemente, lançaram ao público, não é? Na Expo Moto. Sim. E a ideia é continuar assim, ou seja, só com base elétricas, eventualmente, não sei se a nível de se outras energias limpas, como é o caso do hidrogênio, não sei se tem, se quer ser tecnicamente viável, mas a ideia é ser uma marca do ponto de vista de uma marca associada à mobilidade elétrica, portanto, e amiga do ambiente, digamos assim. Por acaso é uma área, há algum tempo atrás, passou por aqui também pelo podcast o Fernando Machado, o responsável do cluster da Mobinov, e falávamos que no setor da indústria automóvel, nós fazemos tudo em Portugal, só não temos uma marca, não é? À exceção da Caetano Buzz, mas pronto, mas é uma coisa muito específica. Não, nós temos uma marca de motos em Portugal. Não, de carros. De Na altura carros, referimos sim. aos carros. Sim. Isto para fazer o paralelismo com aquilo que dizias há pouco, que é, de facto, aqui, no caso da Famel, é uma marca portuguesa, portanto, também teremos o know-how, imagino eu, toda a cadeia de valor, não é? Porque no caso dos carros, no fundo, aquilo que dizíamos é, nós sabemos fazer tudo para um carro, não é? Temos várias indústrias de componentes e temos depois, alguns construtores. Temos o know-how cá, não temos uma marca, nem nunca, quer dizer, tivemos aquela do Jeeps, o MM, se me falha a memória. Mas pronto, mas de pouca expressão, digamos assim. Nós tivemos algumas marcas, mas é isso. Depois também ao longo do tempo foram-se desvanecendo. Certo, e nenhuma com expressão e com durabilidade, não é? No longo prazo. Neste caso, no vosso caso em concreto, é a situação inversa, ou seja, existe a marca já era reconhecida no mercado nacional, daí a questão também há pouco que fiz de se era também reconhecida a nível internacional. O know-how a nível industrial vai passar pelas vossas mãos, será feito in-house, portanto, refiro-me portanto, em Portugal. Sim. Ou seja, temos também o know-how dentro nesta cadeia de valor, na questão também na área das motas, também conseguimos fechar o ciclo no fundo. Sim, e o projeto partiu também um bocadinho por aí, tirar a rentabilidade desse fator que temos tudo internamente dentro de portas para fazer. Como é óbvio, há materiais ou tecnologias que nós já aplicamos nestes protótipos que não existem, temos que importar, mas nesse aspecto também estamos a fazer um bom trabalho
considero eu, porque estamos a dar prioridade a componentes europeus e estamos num rácio de cerca de 80% dos componentes da moto são da Europa, provenientes da Europa. E depois também existe essa parte do conhecimento, ou seja, se temos conhecimento para fazer para um OEM, para uma Alta Europa, para internacional, do ponto de vista de alimentar fábricas de automóveis, porque não nós usarmos esses recursos internos e colocá-los a nosso favor num produto que, comparado com um carro, é relativamente, não é simples, não quero, aliás, não quero deitar abaixo o nosso trabalho, mas não é tão complexo como um carro, principalmente na parte que nós não temos motor a combustão, começa por aí. Portanto, e isso tem sido visível em termos de contactos e de visitas que temos feito, porque depois existe interesse por parte de algumas empresas em tornar-se parceiros ou ajudar-nos de alguma forma. E a nas nível visitas, de componentes? Sim, a nível de visitas é isso. É impressionante a falta de, não diria visibilidade, mas aquilo que nós não sabemos que produzimos. E eu sou da área e fico impressionado com aquilo que se faz cá, nas visitas que vou tendo e naquilo que me vão apresentando. Portanto, temos mesmo que rentabilizar isso para nós próprios. Certo. E virarmos para uma área que toda a gente foge, que é o fabrico de hardware ou o fabrico da parte automóvel mais Certo. propriamente dito. Porque muitas vezes, se calhar, e essa é uma boa questão que tocaste, a questão seja de hardware, e aqui no caso da indústria de motociclos, isso provavelmente acontece por uma questão de escala, não é? De falta Sim, a nível, se calhar até sobretudo a nível de financiamento, não é? Porque são projetos que, regra geral, necessitam de muito financiamento para escalar o negócio, não é? sim. Provavelmente acontece, vocês têm isso nos vossos planos, a industrialização, portanto, são vocês que vão fazer, ou seja, daquilo que eu percebi, vocês vão fazer a assemblagem no fundo, não é? Ou estão a fazer a assemblage internamente. Mas passa nos teus planos a ideia de ter uma unidade mais vertical. A assemblagem está assente numa parceria em termos de montagem em si. Agora, tudo o que é desenvolvimento é in-house, é nosso e é próprio, também com algumas parcerias, como é óbvio, tem que ser, em determinados componentes, mas ter uma unidade fabril e tudo o que é necessário, claro que eu diria que passa pelos planos de qualquer pessoa que tenha um projeto a esta escala. O que nós, neste momento, estamos mais focados é no produto e ter um produto bom, com fiabilidade, e apostar também em ter uma pós-venda, se bem que tendo um produto muito bom, o pós-venda queremos que seja o menos ou o mais desnecessário possível. Portanto, é nessa base que estamos a trabalhar, porque não vemos que acrescentemos grande valor quando temos parceiros que já são experientes nessa área e podem facilmente fazer um output de milhares de unidades quando as coisas estiverem em velocidade cruzeiro. Agora, o futuro pode passar por uma unidade fabril, claro, isso pode ser uma possibilidade, mas é algo que, diria, lá está, na parte do financiamento, porque pensando em fábricas, é preciso licenciamento, é preciso uma série de trâmites que nós não temos neste momento. O time to market é muito curto, temos que aproveitar aquilo que eu estava a dizer há bocadinho, do mercado estar em alta, para meter as motas na estrada e se não for assim com parcerias numa fase inicial, não temos hipótese.
É uma questão de se as parcerias são bem feitas e se temos plena confiança no outro lado, vamos apostar em colocar o produto cá fora com toda a fiabilidade e se calhar pôr mais coisas no produto, pôr mais features no produto, em vez de estarmos a perder tempo a fabricar, no fundo. Certo. Não é o nosso core.